Nessa aula nós vamos falar sobre os 3 principais princípios básicos que regem as relações humanas e que exercem uma grande influência nos nossos resultados. E por que eu vou falar sobre isso? Porque na 4ª semana nós vamos criar o nosso plano de ação, né? Olhar para as áreas da nossa vida para criar o nosso plano de ação para agir de forma que vão nos levar de fato a alcançar o nosso objetivo, seja ele qual for o seu objetivo. Seja emagrecer, seja conquistar um relacionamento, seja criar um novo hábito de leitura, de atividade física, de alimentação saudável, de relacionamentos, voltado a alguma ação social, voltado ao seu trabalho. Seja qual for o seu objetivo, na 4ª semana nós vamos estruturar isso bem detalhadamente e vamos desmiuçar isso para que fique fácil e de fato você consiga executar. Mas aqui, nesse módulo, nós vamos falar sobre algumas questões que podem estar te impedindo de alcançar esses resultados. Coisas que talvez no passado, no ano passado, nos anos passados, você não teve essa possibilidade de analisar. Então, existem 3 princípios básicos que regem as relações humanas e funcionam exatamente da mesma forma que a lei da gravidade. A lei da gravidade está regendo a natureza, regendo as coisas da nossa vida, sem que a gente perceba, né, de forma consciente. A gente não consegue pegar a lei da gravidade, a gente não consegue ver, mas ele está exercendo a sua força. E esses 3 princípios que regem as relações também exercem a sua força. O primeiro é o princípio do pertencimento. Todos nós temos direito a pertencer. Todos nós. Você, o seu pai, a sua mãe. Nós fazemos questão de sempre estar em um grupo para alcançar um objetivo, porque nós gostamos de pertencer a alguns grupos, seja da igreja, seja voltado a questões políticas, seja voltados a questões sociais. Nós gostamos de pertencer a alguns grupos. Isso faz parte de quem nós somos. Isso faz parte da nossa estrutura de criação, né? E aí, de que forma isso atrapalha a nossa vida? Quando aconteceu alguma coisa na sua infância, quando acontece alguma coisa no seu sistema familiar de origem, isso pode quebrar esse princípio e você se sentir excluída. Então, quando você se sente excluída do seu sistema familiar, você não sente que você pertence, ou você exclui o seu pai e a sua mãe da sua vida, isso traz consequências para as suas ações, isso traz consequências para os seus resultados. E como que eu consigo saber, Thaís, se isso está acontecendo comigo? Claro que nós sabemos isso muito a fundo quando nós passamos por um processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento muito profundo, e foi o que eu escolhi fazer, né, algum tempo atrás, que foi passar por um processo terapêutico mesmo. Mas você consegue fazer isso olhando para as suas relações. Como é a sua relação com o seu pai? Como é a sua relação com a sua mãe? Como é a sua relação com os seus irmãos? De repente, essas informações elas não estão tão claras para você e você precisa buscar essas informações no seu inconsciente para que você consiga, de fato, ter essa resposta. Mas, fato é que nós precisamos nos sentir pertencentes ao nosso sistema familiar. Então, quando acontece esse sentimento de exclusão, quando você, por exemplo, acha que os seus pais fazem mais pelos seus irmãos do que por você, quando você acha que os seus pais agiram ou agem diferente com seus irmãos do que com você, quando você sente que, de alguma forma, você não faz parte da sua família ou você não é bem aceita desse jeito na sua família, isso prejudica os seus resultados, isso prejudica a forma como você lida com as suas escolhas na sua vida, isso prejudica os seus relacionamentos. Um outro ponto e um outro princípio muito importante é o princípio do equilíbrio. As nossas relações, elas precisam estar equilibradas. Precisa existir um equilíbrio entre o dar e o receber. Se você é uma pessoa que dá demais, que faz demais pelo outro, você está em desequilíbrio e você automaticamente se sente
ou se porta como sendo maior nessa relação. E qual a consequência disso? As outras pessoas que se sentem menor tendem a tendência a querer sair dessa relação. Então, por que precisa existir esse equilíbrio? Porque você precisa dar à medida que o outro consegue receber. E você precisa receber à medida que o outro consegue dar. Então, é muito importante que exista esse equilíbrio entre o dar e o receber em todas as suas relações. Em todas as suas relações. Porque às vezes o que está tomando conta da sua vida aí é com relação a relacionamentos amorosos, por exemplo. Dentro do casamento ou dentro de um relacionamento afetivo mesmo, de namoro, ou de você estar conhecendo. E aí você sente que a outra pessoa está tentando fugir, a outra pessoa está escapando, a outra pessoa, sabe? Tá querendo sair desse relacionamento, a outra pessoa faz coisas que te irritam. E isso é um sinal de que essa pessoa está querendo sair. Agora, por que isso acontece? Porque essa pessoa se sente pequena ou porque essa pessoa está se sentindo cobrada demais. Então, ela está sendo exigido dela mais do que ela pode dar. E aí, o sentimento, a ação, a atitude que essa pessoa toma inconscientemente é o de sair da relação. Então, precisa manter esse equilíbrio. Você não pode ser uma mulher que faz tudo pelo outro o tempo todo e não se permite receber nada de ninguém. Você já assistiu a aula sobre o feminino, e o feminino é esse ser, é essa ação mais receptiva. Então, quando nós nos colocamos nessa postura de fazer tudo pelo outro, nós afastamos o outro de nós. E aí, consequentemente, nós não conseguimos ter sucesso em algumas áreas da nossa vida. Então, todas as áreas que você analisar, que você parar, que você desejar, que você precisa crescer, precisa haver esse equilíbrio entre o dar e receber. Profissionalmente, Thaís, como isso influencia? Eu sou terapeuta e estou aqui fazendo um desafio com você, que é um desafio de 30 dias. Um desafio onde você vai adquirir conhecimentos, obter ferramentas, fazer algumas tarefas que vai te desenvolver para alcançar o seu objetivo. E como terapeuta, o que é que eu faço? Eu dou para você o meu conhecimento e as minhas experiências. E como os meus clientes me retribuem? Os meus clientes pagam pelos meus serviços. A primeira turma desse desafio foi gratuita, então eu dei para vocês o meu conhecimento, eu dei para você a informação que eu tinha. E o que eu recebo em troca de você? Eu recebo o seu depoimento, eu recebo o seu comprometimento em fazer o desafio. E nas demais turmas que pagaram um determinado valor, eu dei o meu conhecimento e essa pessoa me devolve com o financeiro, com o dinheiro. Então, o dinheiro, ele nada mais é do que essa troca. Quando você quer comprar, por exemplo, uma comida, um alimento, você vai no mercado, então você dá o dinheiro e você pega de volta aquele alimento. Quando você vai numa papelaria e quer comprar um caderno, uma caneta, você dá o dinheiro e a pessoa te dá a caneta. Então, o dinheiro é essa moeda de troca que mantém as coisas equilibradas. Entende? Sempre precisa existir esse equilíbrio. Precisa existir esse equilíbrio em todas as relações. Terceiro princípio muito importante que rege as relações é a hierarquia. E isso é uma coisa que influencia demais nos relacionamentos. Por quê? Porque uma pessoa que está fora do seu lugar dentro dessa hierarquia, ela se sente não pertencente. Isso é uma coisa que quebra o primeiro princípio. Então eu vou te dar um exemplo. Dentro de um relacionamento de casal, onde existem filhos, digamos que seja o marido, a mulher e os filhos. Quem vem primeiro? O marido ou os filhos? Quem vem primeiro no seu casamento? O seu marido ou os seus filhos? Se a resposta foi os seus filhos, você está quebrando uma hierarquia. E isso causa desajustes, causa confusões, causa conflitos dentro do seu relacionamento.
Num relacionamento, por exemplo, digamos que a mãe, ela teve um relacionamento com outro homem e teve um filho. E aí, ela então tem a mãe e o filho. E depois ela começou a se relacionar com outro homem. Então, teve o homem aqui. Quem vem primeiro? Primeiro a mãe, depois quem? Depois o filho. Então, a ordem é basicamente essa ordem cronológica. Só que existe uma diferença. Então, eu vou te dar um exemplo. A sua mãe, ela veio primeiro na sua vida do que o seu marido. Mas a sua mãe faz parte de um outro grupo familiar, que é o da sua família de origem. Então, quando você, mulher, se casa, você passa a ter uma família de destino, que é a sua família que você vai seguir a sua vida. Então, a sua mãe passa a pertencer ao sistema de origem, que é a família do pai, da mãe, dos irmãos, e você tem uma outra família a partir daqui, que é o seu marido e os seus filhos. Então, o seu marido vem antes da sua mãe. E para você também funciona desse jeito. Você precisa vir antes da sua sogra. E isso é uma coisa que causa muita confusão nos relacionamentos. Uma das causas de muitos divórcios, porque as mães não querem perder o lugar. Porque os filhos não querem que a mãe saia desse lugar. E aí você não consegue estar disponível para olhar para aquela outra família que está começando. Então isso causa muitos conflitos, causa muita bagunça dentro de todas as famílias. Então eu quero que você se atente a esses 3 princípios básicos que regem as relações humanas e observe o que aqui está desajustado. O pertencimento, o equilíbrio entre dar e o receber ou a hierarquia. Isso provavelmente é um dos motivos de você estar com problemas nas suas relações, de você não estar conseguindo olhar para a sua vida, de avançar na sua vida. E é por isso que existem esses 3 módulos antes do 4º módulo, onde de fato a gente vai sentar para estruturar a nossa vida. Então, para e pensa nisso.